Boa noite, queridos. Nós estamos aqui mais uma vez, nosso momento de devocional. Momento de buscar ao Senhor juntos, de pedir que Ele nos oriente, que Ele nos guarde, que Ele nos proteja, que Ele nos console, que Ele então nos dê toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Essa deve ser a nossa motivação. Nessa noite eu quero falar um pouco sobre oração. Nós temos orado todos os dias e precisamos entender por que oramos, o que significa a oração na nossa vida, por que ela é tão importante, né? O que nós podemos então conseguir do ponto de vista espiritual quando nós oramos. E é sobre isso que eu quero falar com os irmãos nessa noite. Para isso nós vamos abrir as nossas Bíblias lá em 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2. Nós vamos ler os versículos de 1 a 7. 1 Timóteo 2, versículos de 1 a 7. A palavra do Senhor nos diz assim: Antes de tudo, pois, exorto que use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isso fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Amém? Irmãos, Paulo, falando aqui a Timóteo, ele fala então sobre a importância da prática da oração. Ele menciona que a oração tem importância fundamental, tanto no culto público quanto na nossa vida cristã privada. Orar é falar com Deus. Orar é ter comunhão com Deus através do Espírito Santo e no nome de Jesus Cristo. E essa comunhão, então, com o Senhor Deus, que nos garante que nós somos seus filhos. Nós precisamos orar não só para pedir ou para receber aquilo que precisamos, mas precisamos orar para conhecer o Deus a quem nós servimos. Precisamos entender a sua vontade, o seu propósito, e nós só conseguiremos isso quando nós conversamos com Deus. E oração é conversar com Deus, né? Deus nos fala de várias formas, Ele fala através da sua palavra escrita, mas Ele também fala através do Espírito Santo que habita em nós. E é quando nós oramos, quando nós entramos em comunhão com Cristo, que nós podemos então ouvir o Espírito Santo falando aos nossos corações. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas em diversos momentos de oração é como se o Espírito Santo realmente conversasse com você. À medida que você expõe a sua necessidade, à medida que você expõe aquilo que você precisa, o seu coração se abre diante do Senhor, à medida que você então pede perdão pelos seus pecados, é como se o Espírito Santo então estivesse conversando e te consolando e te ajudando. E quando você termina de orar, você tem aquela sensação verdadeira de que você passou, então, por um momento de transformação ali, enquanto você estava ajoelhado aos pés do Senhor. É por isso que nós devemos orar, porque esse é o meio que nós temos de conversar com o nosso Deus, de nos abrir e de ser abençoados. Então, Paulo começa falando aqui sobre a primazia da oração. Ele diz, antes de tudo, antes de qualquer coisa, você precisa praticar a oração. E esse antes de tudo indica então primazia de importância, não de tempo. A oração, ela não é um apêndice no culto, ela não é uma coisa que você faz mecanicamente, mas ela é uma parte vital da sua vida cristã. Hoje, às vezes, nós gastamos muito tempo com
às vezes cantando no nosso culto, mas pouco tempo orando. Na nossa vida cristã, às vezes ouvimos muitas músicas, nos envolvemos com isso, adoramos o Senhor, louvamos, claro que tudo isso é necessário, mas às vezes nós temos dedicado pouco tempo à oração. E Paulo começa dizendo aqui que a oração vem antes de tudo, né? E nós precisamos evitar, então, aquelas orações repetitivas, enfadonhas, mecânicas, mas precisamos orar com fervor, com entusiasmo, com um coração verdadeiro, né? Não é chegar diante de Deus e repetir as mesmas coisas, mas é abrir o seu coração e dizer para Deus aquilo que você não diz às vezes nem para você mesmo. Dizer para Deus o quanto você o quanto eu sou pecador e o quanto nós precisamos da graça de Cristo. Isso é oração, é ser verdadeiro diante do Senhor. Não repetir o que os outros dizem, mas ser verdadeiro diante do Senhor. E Paulo então diz que existem várias formas de oração. Ele fala aqui nesse texto das súplicas, né, que é quando nós então apresentamos diante do Senhor um pedido e uma necessidade, nós reconhecemos então que estamos desamparados, nós corremos para Deus e sabendo então que nós precisamos da ação dele na nossa vida, nós suplicamos, nós nos colocamos na nossa posição de servos, na nossa posição de homens e suplicamos a Deus que é todo poderoso e que é o nosso Senhor, aquilo que nós então precisamos. E fala também das orações, que é aquele mover da sua alma em direção a Deus, né? As orações é um ato de adoração a Deus. Você precisa também adorar ao Senhor pela excelência dos seus atributos, porque só Ele merece honra, só Ele merece glória, só Ele merece louvor. Depois Paulo fala que nós devemos também fazer intercessões, interceder. E isso então é suplicar a Deus em favor de alguém, de uma outra pessoa, de alguma coisa. Paulo também diz que nós devemos orar com ações de graças, ou seja, devemos expressar ao nosso Deus a nossa gratidão pelo que Ele tem feito, né? Não é apenas se aproximar de Deus para adorá-lo ou por quem Ele é, ou para pedir, mas também agradecer, falar, Senhor, te agradeço porque eu sei que o Senhor tem me dado muito mais do que eu mereço, para rogar então a Ele as suas bênçãos e agradecer o que Ele tem feito. E Paulo também continua falando aqui no versículo 2 sobre o alcance da oração. Ele diz que a oração tem um alcance universal. Quando nós oramos, nós podemos tocar o mundo inteiro. A oração, ela transpõe as barreiras geográficas, culturais, religiosas. É engraçado ter uma frase que diz que a melhor ajuda, a melhor maneira de ajudar alguém é orar por ele. E isso é verdade. Principalmente nesses momentos como nós estamos vivendo agora, em que muitas pessoas têm passado por momentos de luto e angústias profundas. Nada que você diga vai consolar o coração de alguém que está num momento difícil desse. E às vezes as pessoas então nem querem, né, ouvir muito o que nós temos a dizer, o que as outras pessoas têm a dizer, porque elas se sentem incomodadas e até porque cada pessoa tem uma opinião e uma maneira de expressar aquilo que pensa. E no momento, às vezes, de luto e tristeza profundas, as palavras são desnecessárias ou irrelevantes. Nada que você diga vai acalmar o coração de alguém, mas o Espírito Santo de Deus pode. O Espírito Santo de Deus pode acalmar o coração, pode trazer paz, pode trazer alegria. E é por isso que nós devemos orar, interceder, dizer, Senhor, abençoa aquela pessoa, tem misericórdia dela. Nós podemos interceder pelas pessoas a quem nós não podemos ajudar da maneira como nós gostaríamos ou deveríamos. Às vezes nós vemos muitas pessoas na rua, sem casa, pedindo. Isso angustia muito o meu coração e eu sempre procuro orar a Deus por aquelas pessoas. Eu sei que eu não posso resolver o problema delas da maneira como eu gostaria, mas eu posso orar para que o Senhor então interfira, para que o Senhor então faça. E é isso que nós devemos fazer, porque o alcance da oração, ele é universal. E é por isso que Paulo fala aqui que nós devemos orar em favor de todos os homens. Nenhuma pessoa está fora da esfera das nossas orações. Nós devemos orar pelos salvos, pelos não salvos, pelos nossos irmãos e até pelos nossos inimigos.
A expressão aqui que Paulo diz todos os homens aqui nesse contexto significa todos os homens, sem distinção de raça, nacionalidade ou posição social. Todos os homens. Paulo também diz que nós devemos orar em favor dos reis, daqueles que se acham investidos de autoridade. Irmãos, isso é uma realidade muito verdadeira nos nossos dias. Os nossos governantes estão totalmente perdidos e nós vemos isso a cada dia. E não há exceção. A gente vê as pessoas que têm poder e autoridade no mundo, né, patinando, e não só porque não sabem o que fazer, mas porque muitas vezes só pensam nos seus próprios interesses e usam o cargo e a autoridade que têm para fazer mal às outras pessoas. Mas Paulo diz aqui que nós devemos orar em favor dessas pessoas, mesmo que elas sejam perversas, né? Nós devemos orar por elas. Ainda que elas pessoalmente sejam indignas, mas a posição que elas ocupam merece o nosso respeito e nós devemos então orar por essas pessoas. A Bíblia é clara em afirmar que toda autoridade procede de Deus. E o ministro de Deus, aquela pessoa que está numa posição de autoridade, ela é o ministro de Deus para coibir o mal e promover o bem. Então, em vez da gente às vezes brigar ou falar mal das nossas autoridades, nós devemos orar por elas. Pedir que o Senhor transforme a vida delas para que elas possam abençoar, né, para que elas possam ser ministros do bem e não do mal. Né? Nós devemos ter isso na nossa mente. Paulo diz aqui que nós devemos então orar. E Paulo termina então dizendo por que nós devemos orar. Quais são os propósitos da oração? Primeira coisa, nós devemos orar para viver uma vida tranquila e mansa. Irmãos, nós nunca ficaremos livres dos nossos problemas nessa vida aqui, porque eles fazem parte da nossa história, da história da nossa peregrinação aqui, porque nós somos estrangeiros e peregrinos, e nenhum estrangeiro e peregrino é bem aceito na terra alheia. Nessa terra que está aqui, essa vida que nós estamos vivendo, ela não nos pertence, ela não foi programada para nós. A nossa vida verdadeira é a vida eterna, então nós somos estrangeiros e peregrinos, nós estamos aqui de passagem. Nós estamos caminhando para o nosso lar, então nós nunca ficaremos livres das nossas provações. Mas quando nós estamos no meio das circunstâncias adversas, nós precisamos entender que tranquilidade, que mansidão, uma vida mansa, uma vida tranquila é uma atitude interior de cada um de nós. A gente não deve pensar que para ter tranquilidade, paz, segurança, felicidade, nós devemos ter isso externamente, mas nós devemos ter isso internamente. A vida tranquila refere-se a uma vida livre de inquietudes internas, de perturbações internas. E é isso que Paulo está dizendo: orem para que vocês tenham uma vida mansa e tranquila, porque quando vocês oram, vocês entendem o propósito de Deus, vocês se achegam ao Senhor, e fazendo isso vocês encontram paz, vocês encontram segurança, vocês encontram alegria, tranquilidade. O que a Bíblia diz? Não estejais ansiosos por motivo algum, por coisa alguma, antes apresentem as suas necessidades diante de Deus em súplicas, em oração e em forma de ação de graça. Apresentem ao Senhor, levem. É isso que a Bíblia nos ensina. Ter uma vida mansa e tranquila depende do quanto nós oramos e do quanto nós buscamos ao Senhor. Em segundo lugar, nós devemos orar para viver com toda piedade e respeito. Nós devemos orar para que possamos aprender a respeitar o nosso próximo e a amar a Deus sobre todas as coisas, a honrar a Deus. E nós devemos, então, ter uma vida em que todos os nossos atos representem aquilo que Deus é na nossa vida. Nós devemos orar para que o Senhor tome conta de nós, para que o Espírito Santo governe as nossas vidas e as nossas atitudes. E nós devemos orar, porque isso agrada a Deus. A oração intercessora em favor de todos os homens, dos reis, daqueles que estão investidos de autoridade, é algo bom, é algo aceitável diante de Deus. O Pai se agrada de ver seus filhos, então, orando e vivendo na dependência dele, é isso que ele quer. Nós precisamos nos colocar na brecha em favor de todos os homens, bem como em favor dos reis e das demais autoridades que foram constituídas. Devemos orar.
Orar em todo tempo. Orar sem cessar, porque é isso que a palavra de Deus nos ensina. Orai sem cessar. A oração é vital para a nossa vida cristã. Não deixe de orar. Busque ao Senhor de todo o seu coração, enquanto Ele ainda está perto, né? Vamos orar, então. Vamos orar ao Senhor e vamos pedir que Ele esteja conosco nesses momentos de dificuldade, que Ele transforme as nossas vidas, que Ele nos ensine, então, a viver na dependência dEle. Nós temos muitos pedidos e continuamos apresentando todos diante do Senhor, os enfermos, os enlutados, as famílias e toda essa situação que temos vivido. Vamos colocar isso tudo diante do Senhor nesse momento. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, ó Deus, nós estamos aqui diante do Senhor em oração, porque, ó Deus, esse é o meio que nós temos de nos comunicar com o Senhor através do Santo Espírito, na mediação de Cristo, que é o único mediador entre nós, homens, e o Senhor Deus. Ó Deus, nós estamos aqui porque nós cremos que o Senhor ouve as nossas orações. Ó Senhor, o Senhor ouve, o Senhor responde. Ó Deus, e quando nós ouvimos a sua voz, nós sentimos então paz e tranquilidade, porque sabemos que o Senhor cuida de nós. E nós te louvamos por isso, ó Deus. Nesse instante queremos nos achegar diante do Senhor para te adorar pelo que o Senhor é, porque o Senhor é um Deus perfeito, santo, poderoso e milagroso. Não existe nada, Senhor, que fuja ao seu controle. Não existe ninguém, Senhor, que possa fazer algo que não esteja debaixo da tua permissão ou da tua determinação. E nós te engrandecemos por isso. Senhor, nesse instante nós te louvamos, porque o Senhor é um Deus todo-poderoso, é o Deus todo-poderoso. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é o caminho, é a verdade, é a vida. Nós te louvamos porque o Senhor é eterno, imutável, perfeito, santo, justo. O Senhor é bom em todo tempo, a sua misericórdia dura para sempre, a sua fidelidade dura de geração em geração. E nesse instante também queremos te agradecer, porque apesar de todas essas lutas que temos enfrentado nesse tempo, o Senhor tem permanecido ao nosso lado. Queremos te agradecer porque temos sido abençoados com muito mais do que merecemos. E queremos te agradecer porque mesmo nos momentos mais difíceis, nós não somos abandonados, nós não somos desamparados. Ó Deus, e é o Senhor que nos carrega no colo. Nós te exaltamos por isso. Senhor Deus, nesse instante queremos apresentar diante do Senhor as nossas súplicas. Queremos suplicar, ó Deus, pela vida dos enfermos. Ó Deus, abençoa aquelas pessoas que estão lutando contra o Covid. Ó Deus, tantas pessoas nas UTIs, tantas pessoas nos hospitais. Ó Deus, pessoas que nós conhecemos, outras que não conhecemos. E todas elas enfrentam um momento muito difícil. Ó Deus, nós queremos te clamar nesse instante por essas vidas. Ó Deus, nós temos visto vitórias que o Senhor tem operado, como na vida do pastor Gilberto, da sua esposa, na vida da Ana Carolina. Ó Deus, o Senhor tem feito milagres, nós te exaltamos por isso, ó Deus, mas pedimos que o Senhor continue conosco, continue com aqueles que estão enfermos, que estão enfrentando essa enfermidade. Ó Deus, tem misericórdia. Ó Deus, traz cura, traz abundância de saúde, ó Deus, de vida para essas pessoas. Ó Deus, tem misericórdia do mundo, tem misericórdia dos nossos irmãos que são idosos e estão amedrontados às vezes com essa enfermidade. Tem misericórdia daquelas pessoas que já enfrentam outras enfermidades, que temem, ó Deus, pegar o Covid. Tem misericórdia de todos. Abençoa nesse instante, ó Deus, a vida da irmã Áurea, abençoa a vida da Regina, a vida da Lindaura, a vida do irmão Feliciano, ó Deus, a vida do pastor, da irmã Helenita, da irmã Lucineide. Abençoa, ó Deus, a vida da irmã Maria José, do irmão Levi, da irmã Sandra, da irmã Silvia, da irmã Maria de Fátima, da irmã Kellen. Ó Deus, a vida da Sara Louise. Ó Deus, abençoa cada enferma, Viviane, sua família. Abençoa a Ana Luísa, ó Deus, Adriana, seu esposo. Ó
Deus, abençoa cada enfermo. Tem misericórdia, ó Deus, toca nessas vidas. Ó Deus, restaura. Nós te pedimos, nós te clamamos, abençoa o Silvio também, naquela UTI. Pastor Gilberto que está se recuperando. A dona Lourdes, ó Deus. A mãe da Ana Paula, abençoa também. Ó Deus, abençoa a vida da família do pastor Hamilton e todos os demais irmãos e amigos que estão com Covid. Senhor, nós também te pedimos por aqueles que estão enlutados. Ó Deus, tem misericórdia. Senhor Deus, abençoa a família da Ana Paula nesse momento de tanta dor, a família da Alessi. Ó Deus, nós te pedimos também, ó Deus, pela família daqueles que partiram, como o Esdras e o irmão Lázaro. Ó Deus, tantas famílias enlutadas, tantas famílias desesperadas, às vezes nesse momento, angustiadas, profundamente tristes. Mas o Senhor, ó Deus, é o Deus que dá conforto e dá consolo. Então vem com o teu Espírito Santo, ó Deus, e abençoa. Abençoa as famílias que precisam se reestruturar, Senhor. Abençoa a família da Sara, tem misericórdia, seus amigos que têm sofrido tanto com a sua partida. Abençoa o irmão Elcia, a sua família, irmã Rose. Ó Deus, tantos e tantas pessoas que nesse instante carecem da tua graça. Tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia. Ó Deus, estende a sua mão sobre cada um. Senhor, nesse instante também, ó Deus, eu quero te pedir que o Senhor esteja abençoando aqueles que ainda não são crentes. Ó Deus, cada nossos familiares, nossos amigos, família da irmã Maria de Fátima, do irmão Tim, da irmã Helenita, abençoa cada um. Ó Deus, toca em cada coração, nossos adolescentes, os familiares dos nossos irmãos, transforma. Ó Deus, transforma, salva pessoas. Nós sabemos que o Senhor não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Então, ó Deus, tem misericórdia. O Senhor morreu para a salvação de todos os homens. Salva essas vidas e toca nesses corações. Abençoa as famílias, aquelas que têm enfrentado problemas nos seus relacionamentos. Ó Deus, às vezes no casamento, às vezes com a criação dos seus filhos, aqueles que têm enfrentado dificuldades materiais. Abençoa a irmã Kellen, sua família, que graças a Deus se recuperou dessa enfermidade, mas a irmã Kellen está buscando emprego, então, ó Deus, abençoa a vida dela. Abençoa também a vida da Rosa, da Graziela, abençoa cada irmão. Ó Deus, abre portas, aqueles que estão nos seus trabalhos, ó Deus, que o Senhor possa guardá-los, protegê-los e assegurá-los, ó Deus, com as suas mãos de poder. Ó Deus, olha para o teu povo com misericórdia e com graça nesse instante. Nós dependemos do Senhor, nós sabemos que somos pecadores, mas sabemos que a tua graça, ó Deus, é o que nos basta, é o que nós precisamos, porque nós não temos nenhum outro bem além de ti. Perdoa os nossos pecados, ó Deus, nos sustenta, ó Deus, nós dependemos do Senhor, nós precisamos do Senhor, tem misericórdia de nós. Olha para nós, Senhor Jesus, nesse instante, faz a tua vontade nas nossas vidas. Ó Deus, nos segura, nos ampara, nos acolhe, nos coloca debaixo da sombra das tuas asas e não deixa, Senhor, que nada nos falte. Nós te pedimos, ó Deus, te clamamos, porque o Senhor prometeu e o Senhor não só promete, como é fiel para cumprir, para fazer tudo aquilo que o Senhor promete, e é porque nós cremos nisso que nós oramos nesse instante, e nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe, que Ele abençoe a sua família. Amanhã é domingo, nós temos escola bíblica dominical 10 horas da manhã e ela vai ser transmitida pelo Facebook e pelo YouTube. Nós temos o nosso culto às 19 horas também no Facebook e no YouTube. Nós continuamos sem reuniões presenciais, né, em virtude de tudo que está acontecendo, os decretos, mas com a graça de Deus nós venceremos. E nós poderemos voltar então a nos reunir assim que o Senhor permitir. Enquanto isso, não deixe de cultuar, não deixe de orar, porque como parte do corpo de Cristo nós precisamos disso. Assista e participe dos nossos cultos online, amanhã 10 da manhã e 19 horas. Você e sua família estão convidados. Em nome de Jesus. Amém.
Deus ali presente está. Tanta dor que não há como explicar. Deus ali presente está. Com misericórdia ampara. Eu não consigo explicar, mas esperança ainda. Deus ali presente está. Deus está com os quebrantados e feridos, protegendo-os em seus braços de amor. Eu não posso dar razões pro sofrimento, mas eu sei que nunca estamos sós. Deus ali presente está. Tanta dor que não há como explicar. Deus ali presente está. Com misericórdia ampara. Eu não consigo explicar, mas esperança